Mastrandonakis Live Sessions. Mastrandonakis Live Sessions. Oi pessoal, eu sou Marco Flávio Mastrandonakis, médico, cirurgião plástico, e hoje eu vim falar um pouco com vocês a respeito da lipoaspiração. O nome inicial da lipoaspiração seria lipoplastia redutora, ou seja, uma cirurgia no tecido gorduroso que visa retirar os excessos, principalmente nos pontos de maior acúmulo, que são abdômen, abdômen inferior, a gente pode ter nas regiões pré-trocantéricas ou culotes, nos flancos e também muito em homens na ginecomastia, né, o depósito de gordura no tórax. Então a gente tem a lipoescultura, que é composta pela lipoplastia redutora mais a lipoplastia de aumento. Você pega aquela gordura que você tirou, processa essa gordura e faz o enxerto dessa gordura nos pontos onde necessariamente estejam faltando. Hoje as pessoas perguntam, você pode fazer a injeção dessa gordura intramuscular? Tem muita gente fazendo, mas o risco é muito grande da gente ter uma embolia gordurosa. Como no músculo você tem muitos vasos sanguíneos, essa gordura, principalmente uma porção líquida dela, ela pode entrar dentro do vaso sanguíneo e obstruir ou um vaso pulmonar, ou um vaso cerebral, ou mesmo um vaso cardíaco, na artéria coronária. Então, não se faz, não é algo que seja de uma incidência simples, e você tem normalmente aquela linha de produção de contorno corporal baseado na remoção da gordura, e aí o paciente faz a parte dele, ou a parte dela, fazendo exercícios para dar hipertrofia nessa musculatura. Essa hipertrofia, após a lipoaspiração, ela vai ficar muito mais evidente. Então, o delineamento das transições entre os grupos musculares, principalmente no abdômen, eles passam a ser muito mais evidentes. O pós-operatório da lipoescultura não é um pós-operatório fácil. A gente pode classificar a lipoescultura como pequena, média e grande. A lipoaspiração pequena é aquela que compromete em litros 1 a 2% do peso corporal em litros. Ou seja, se a pessoa tem 100 quilos, você pode tirar 1 a 2 litros. Se a lipomédia, ela já passa para 3, 4 e 5%. Ou seja, de 3 a 5 litros no paciente de 100 quilos. E a lipogrande são de 6 a 7% do peso corporal em litros, principalmente nessas pessoas que têm um acúmulo maior de gordura. 6 e 7% são os níveis máximos de segurança, que numa pessoa de 100 quilos acaba equivalendo a 6 e 7 litros. Agora, a gente não pode ter ilusão. Uma lipo grande, ela é sempre uma condição clínica que vai demandar dor, desconforto no pós-operatório. Uma das consequências é travar o intestino, então trava mesmo. A gente tem que tomar analgésico, a gente tem que tomar laxantes leves, a gente tem que caprichar muito na alimentação, porque se você tem uma alimentação, principalmente na fase inicial do pós-operatório, com fibras, com produtos laxativos, iogurte desnatado, aqueles iogurtes que são preparados para acertar o ritmo intestinal, você acaba não sofrendo tanto, mas não é nada incomum uma pessoa ficar mais ou menos 7 dias sem ir evacuar, sem fazer número 2. A hidratação no pós-operatório, ela é muito importante. Ela é muito importante porque a gente acaba inchando em função da agressividade cirúrgica, e esse inchaço, ou seja, o líquido que sai do vaso sanguíneo e vai
para o tecido subcutâneo, que a gente pode chamar de terceiro espaço. Então, esse edema importante, ele tem que ser compensado. Então, você ter um acompanhamento muito preciso no seu pós-operatório, falar com o seu médico todos os dias, para que ele vá te orientando, para que a gente consiga, inclusive, detectar situações que possam ser anômalas. Qual é o maior risco? O maior risco é do tromboembolismo. Esse é o nosso maior risco. Ou seja, o sangue coagular na panturrilha, e esse coágulo, na hora que a gente vai se movimentar, esse coágulo vai lá e obstrui uma artéria pulmonar. Isso é um risco em potencial e tem que ser previsto. Uma outra medicação que a gente costuma dar de rotina no pós-operatório são anticoagulantes. Falando um pouco sobre os riscos de lipoaspiração. Bom, eu acabei de falar que a embolia gordurosa é o risco mais importante que pode comprometer a vida. A taxa de mortalidade de uma lipoaspiração por embolia gordurosa, ela chega a um paciente para cada 18 mil pacientes operados. No entanto, quando a gente faz esse enxerto de gordura dentro do músculo, esse risco já sobe para 1 para 6 mil, ou seja, aumenta em 3 vezes o risco de embolia. Outros riscos pós-operatórios são infecções, são necrose de tecido, principalmente naquelas lipoaspirações onde o tecido já foi mexido anteriormente, e você tem um comprometimento do plexo vascular, ou seja, a irrigação sanguínea da região que está sendo afetada. Não necessariamente isso vai acontecer, mas são riscos que o paciente tem que saber e tem que estar presentes. Como é que a gente faz numa cirurgia quando você tem dúvida ou suspeita de que isso possa acontecer? Normalmente eu encaminho para a oxigênio-terapia hiperbárica. Então, nos casos que já vêm como cirurgia de sequela, onde ficaram depressões na primeira cirurgia, onde a gente não tem mais ou menos ideia de como esteja o plexo vascular, você indica 2 a 3 sessões prévias à cirurgia e depois você vai fazendo mais sessões no pós-operatório. Isso é muito importante. A média de sessões de oxigênio-terapia hiperbárica, então do que consiste a oxigênio-terapia hiperbárica? Ela consiste em você entrar numa câmara onde você vai receber oxigênio a 99% a 3,5 atmosferas de pressão, ou seja, 2,5 vezes a mais do que a pressão atmosférica normal. Como é que a gente trata das depressões? As depressões, elas são retiradas irregulares de tecido. Então, essas retiradas irregulares podem deixar a pele não uniforme, né? Então, ela fica mais alta em um ponto, logo do lado ela fica um pouco mais baixa. E como é que você trata isso? Primeiro, você libera essas fibroses e você faz enxertos de gordura. Assim, a ideia é que você consiga regularizar toda a superfície. Gente, muito obrigado. Estamos à disposição para dúvidas. Deixa aqui nos comentários quais são as suas dúvidas e o que você gostaria de fazer.